Olá pessoal, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós faremos uma live comentando sobre a nova lei de violência psicológica contra a mulher. Vamos tratar de uma questão muito importante trazida pela lei, que foi justamente a institucionalização do chamado vermelho, uma rede de proteção que se cria contra esse abuso, essas violências domésticas. E para isso, nós vamos contar com a doutora Laís, que é promotora de justiça aqui no estado de São Paulo. Seja muito bem-vinda, doutora Laís. Boa tarde, doutor Marcelo, muito obrigada. Uma satisfação estar aqui hoje. Estou muito feliz de reencontrá-lo, na verdade, né? Estou feliz que o senhor foi meu professor na faculdade, no 5º ano, mais especificamente, né, da PUC Campinas. E vai ser uma alegria debater essa nova lei aí, com tantos aspectos novos, né, para a gente discutir. E é um tema que me é muito caro, né? Eu gosto muito dessa atuação. Já tive a oportunidade de estar aí em várias promotorias, né, na atuação da violência doméstica contra a mulher, por ser promotora ainda substituta, então já passei por vários GVIDs aqui da capital e tive também a alegria de conhecer um pouco o trabalho da Casa da Mulher Brasileira. Então, acho que vai ser muito legal o nosso debate. Agradeço mais uma vez o convite. Imagina, eu que agradeço, e é muito gratificante ver aí nossos alunos alçando voos, né? Doutora Laís vem atuando aí com maestria no Ministério Público do Estado de São Paulo, um dos concursos mais difíceis que nós temos, e ela conseguiu, não é? Superar todas as dificuldades e hoje vem representando a sociedade, que é esse o papel, não é, do Ministério Público, de defender aí os interesses da sociedade. É um trabalho árduo, difícil, então saúdo aí a doutora Laís por esta responsabilidade que tem aí e nas mãos de pessoas tão competentes como é o caso aí da doutora Laís. Estudou, continua estudando, sabe que a nossa profissão, né, Laís, quem opta pela área do direito, quem segue, não é, a área do direito, está sempre estudando. Então a gente Sim, a não gente tem não para, como. né? Não tem. Exatamente, a gente não tem como parar de estudar. E o nosso objetivo aqui desse canal Direito Penal em Debate é justamente trazer o debate, não é? Trazer assuntos atuais, assuntos controversos, para podermos conversar. E para isso temos aí também o doutor Leandro. Doutor Leandro, uma satisfação contar novamente aqui com você. Seja muito bem-vindo, Leandro. Boa noite, professor Marcelo Valdir, tudo bem? Mais uma vez participando contigo, é sempre uma grata satisfação. Doutora Laís, que eu tenho a oportunidade de participar pela primeira vez. Boa tarde, Agradeço. doutor, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, a senhora? Também. É sempre bom participar com pessoas bem instruídas, bem capacitadas como vocês. Muito bem, então, feita aí as apresentações, vamos falar um pouquinho, então, sobre essa lei. É a Lei 14.188, de 28 de julho de 2021. Então, uma lei fresquinha que acabou de sair do forno e que veio regulamentar algumas situações que havia necessidade, havia uma certa omissão legislativa em alguns aspectos, mas sempre quando o legislador ele exerce aí essa sua função, né, de criar leis, de elaborar as leis, vem o pessoal do direito, que somos nós, não é? E criticamos aí a lei que foi feita. Certa vez eu estava numa palestra falando, eu acho que foi inclusive sobre a lei de violência doméstica. A Lei Maria da Penha tinha acabado de ser publicada e tinha um deputado federal junto conosco na palestra
E aí eu e alguns outros colegas do direito, né, fizemos algumas críticas à lei de violência doméstica. E esse deputado federal, ele vira para nós e fala: pô, mas é engraçado, né? A lei ficou tramitando durante tanto tempo, né? E vocês não vieram fazer essas críticas. Agora que vocês fazem essas críticas, eu falei, era um amigo meu, né, o deputado, falei, olha, é que agora que a gente toma efetivamente conhecimento, né, porque não dá também para a gente acompanhar o trabalho legislativo. E a nossa intenção aqui, obviamente, quando a gente faz algumas críticas, não é no sentido de desmerecer o trabalho do legislador, mas sim de aprimorar, de aperfeiçoar este trabalho. E rendo aqui minhas homenagens, gostaria até de ouvir o posicionamento da doutora Laís sobre isso, com relação ao artigo 2º da lei, que prevê essa questão do sinal vermelho. Não é? O sinal vermelho já havia uma regulamentação do CNJ, mas não tinha uma lei instituindo isto. E agora nós temos a lei, sinal vermelho, só para quem está nos acompanhando não sabe, é o X, não é? Que a mulher faz lá, um X vermelho na mão, normalmente com um batom, né? Para demonstrar que ela está sendo vítima de algum abuso, de alguma violência. Então, nesse aspecto, acaba sendo bastante interessante esse ponto da lei, não é, doutora Laís? Sim, eu acho que a gente falava já um pouquinho, né, nos bastidores, e como a gente tinha comentado, eu acho que tudo que vem, no sentido de proteção é salutar, né, certamente. E na atuação, nós temos contato aí com casos de extrema gravidade, que eu acredito que esse programa, não é, ou essa instituição aí de parceiros, né, até instituições privadas, conveniadas, pode sim salvar em alguns momentos essa vítima, né, em situações aí de risco, né, ela se vê numa, né, pode se ver numa oportunidade de pedir socorro. Mas assim, realmente eu acredito que isso ainda vai ser objeto de regulamentação, né, pelo menos eu ainda desconheço como que isso vai funcionar propriamente. A lei fala em entidades cadastradas, né, entidades privadas e entidades públicas e tal, eu não sei exatamente como é que isso vai funcionar, imagino que tenha vai ter uma sinalização aí nas entidades cadastradas, eu vi assim até locais de bastante circulação, como lojas, farmácias, né, assim, em que a pessoa entra despretensiosamente e pede aí o socorro, né? Então eu acho que é muito salutar do ponto de vista sempre da proteção, eu acho que tudo que ampliar a proteção, eu acho sempre muito salutar. E com relação à lei, que ela entra em vigor e a gente critica, é que eu acho também que a gente vai se deparar mesmo com as peculiaridades da lei quando a gente vai aplicar, não é? Quando os senhores vão formular uma defesa, não é? Ou se deparam, né? Enfim, se deparam com um requerimento ou uma decisão, né, do Ministério Público, do juiz e tal, é aí que a gente vai se deparar, né, com as peculiaridades e falar, não, isso aqui não pode, né? Ou, enfim, o cliente de vocês, né, o investigado ou o acusado, ou para nós, né, quando você vai parar para formular uma denúncia, e aí que você vê se a qualificadora incide só para o tipo simples, ou se depois, quando ela for qualificada, isso vai ser uma causa de aumento, no caso, por exemplo, da lesão corporal, aí com a nova qualificadora, ou, enfim, é aí que a gente vai se deparar propriamente com a capitulação jurídica, né? Então, eu acho que as críticas surgem nesse momento mesmo que a gente vê o fato concreto. Mas eu acho muito salutar, não sei os doutores aí, também eu desconheço a regulamentação disso, como vai ser, não sei se os doutores conhecem. Sem dúvida. E é uma questão bastante interessante, né, doutor Leandro? Porque a gente tem a oportunidade de ver, às vezes, a criatividade e a solidariedade das pessoas com as vítimas. Eu vi muitas vezes, antes até dessa previsão legal, alguns bares, né, falam, olha, se você estiver sendo vítima de violência, peça o drink tal no bar. Isso tudo, doutor Leandro, é necessário, né? Essa proteção em relação à mulher, ela se faz necessária, ou você vê que essa violência de gênero, na verdade, é uma invenção do legislador? Como é que você sente isso no dia a dia do mundo jurídico? Eu acho que é extremamente necessário e, no mínimo, prudente você ter mecanismos
de combate, de prevenção à violência contra a mulher. Isso daí, Marcelo e doutora Laís, isso daí, para mim, é essencial. Isso daí é um dever do próprio Estado, ele disponibilizar meios, mecanismos, para que a gente consiga, numa situação de violência doméstica, de agressões contra a mulher, consiga auxiliá-la de algum modo. Essa crítica que você fez no início da live, Marcelo, chamada engenheiro de obra pronta, que o legislador ele apresenta para nós uma determinada lei e a gente começa a criticá-la. Só que tem outro lado da moeda também. A questão da técnica legislativa é um pressuposto daquele que ocupa um cargo no legislativo. Além disso, você tem todas as comissões. O projeto de lei passa por uma série de comissões, dentre elas a Comissão de Constituição e Legalidade, com pareceres técnicos. Ou seja, se precisar de terceiros que não estão ali no meio, né, legislativo para dar pitaco, eu acho que fica na finalidade do próprio Poder Legislativo, eu acho, né? E a questão do X na mão, como você falou, olha, drink, você tem alguns casos concretos onde a própria Polícia Militar, por exemplo, ela é acionada por um 90, e isso já aconteceu. Eu acho que a doutora Laís deve saber disso. Onde a mulher, ela pede uma pizza no 90. Olha, quero uma pizza. Falou, minha amiga, a senhora ligou para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Não, mas eu quero uma pizza de calabresa. Aí, com a pessoa devidamente orientada, o atendente da Polícia Militar, ele já percebe do que se trata. E aí ele aciona uma viatura, vai até o local, do endereço fornecido pela própria vítima, e aí você tem a intervenção do Estado por meio dos agentes de segurança pública. Ou seja, eu acho que é extremamente importante qualquer medida que vise a coibir práticas abusivas contra a mulher. Isso daí eu acho essencial, Marcelo. Sem dúvida, exatamente. É isso que a gente constata. E aquelas ideias, né, de que mas é só a mulher que é protegida e o homem. Mas isso, na verdade, é uma constatação fática da realidade. Se nós vivemos numa sociedade patriarcal, machista, e eu costumo brincar, inclusive, durante as aulas, né, dizendo que as mulheres evoluíram ao longo do tempo na sociedade e os homens parece que vivem ainda na época das cavernas, né? Então, é óbvio que se faz necessário essa proteção. E não há qualquer inconstitucionalidade nestas leis que visam proteger a mulher de violência. Então, eu entendo também que, ante aos fatos, é muito mais comum você ver uma violência praticada contra a mulher do que uma violência praticada contra o homem. Não que não exista. Existe, obviamente, mas estatisticamente, quem precisa de uma proteção maior, sem dúvida, é a mulher. E aí nós podemos observar isso na criação de diversos mecanismos, não é? Você tem a Delegacia de Defesa da Mulher, você tem a Vara de Violência Doméstica, tudo no intuito de tentar buscar uma igualdade efetiva, não é? Entre homens e mulheres, coisa que, infelizmente, hoje a gente não percebe justamente por causa desta sociedade patriarcal. Mas, feita aí estas considerações, não sei se a doutora Laís gostaria de falar algo mais ainda com relação a essa violência de gênero, de forma genérica, antes de nós entrarmos na lei especificamente. Não, eu só ia brincar. Falei, eu nunca peguei um caso de agressão contra o marido, viu? Não sei se os doutores já defenderam aí, mas alguma mulher agressora, mas eu nunca vi. Pois é, assim, defender eu não me recordo, mas eu acho que nos bastidores, alguns amigos a gente conhece aí que eles têm um medo assim da esposa, né, Marcelo? Exatamente. Olha, assim, pelo menos não chegou nada do judiciário que eu tenha visto, viu? Mas, assim, brincadeiras à parte, realmente a proteção é necessária, não é? Às vezes, em audiência, a gente escuta o réu, né? E muitas vezes até como uma forma de defesa e tal, ele também é agredido, né? Pela própria vítima, acontece. Mas assim, quando você vê que ele fala, ela me atacou, eu fui agredido e tal, mas assim, a proporção, às vezes, das lesões, né? Que você vê
né? Assim, a força física é diferente, né? Então a gente até às vezes pergunta, fala, puxa, mas foi proporcional essa reação, não é? Porque assim, a força física é outra, né? Então, e também por uma série de razões históricas aí, né, que a gente estuda e conhece, realmente a proteção é inegável que é necessário, né? Mas era só Sem esse dúvida. E comentário nada aí, que eu nunca vi justifica, um é marido bom, agredido. É, é bom nós reforçarmos que nada justifica a violência, não é? Se nós somos pessoas civilizadas, não é? Seres humanos dotados aí de um cérebro, coisa que nos distingue dos bichos, eu acho que dá para você resolver isso argumentando, conversando, e a sociedade evoluiu bastante. Você tem meios para isso sem que haja necessidade do judiciário, ou pelo menos deveria, não é? Se a sociedade realmente fosse evoluída, nós não precisaríamos ter esta série de leis, de medidas, justamente visando proteger contra esta violência, e ainda mais a violência de gênero. Mas, infelizmente, é necessário, por isso, vêm sendo editadas leis atrás de leis, buscando a proteção de pessoas que são mais vulneráveis, de pessoas que são mais suscetíveis a uma agressão. Então, como bem disse a doutora Laís, a proporcionalidade, não é, da lesão causada por um homem contra a mulher, em 99% dos casos, é óbvio que é muito maior, não é? Que o homem causa, a lesão que causa na mulher. Agora, pode ter o contrário? Claro que pode, né? Veja lá o caso do documentário que está tendo da da Netflix Elise, agora, da da Elise Elise, Matsunaga. isso, Matsunaga, da Elise Assisti Matsunaga. Então, num aí dia foi a esse mulher que documentário. matou, esquartejou o marido. Você vê aí durante as Olimpíadas, não é? Algumas mulheres que você fala, pelo amor de Deus, se uma mulher dessa me pega na briga, estamos lascados, né, Leandro? Mas isso é exceção, obviamente. A regra não é esta. E aí o legislador e o poder judiciário tem que estar atento a essa realidade. Então, é óbvio que nós aqui somos totalmente contra a violência, seja do homem contra a mulher ou da mulher contra o homem. Mas vamos analisar especificamente esta lei que trata da violência de gênero. E aí, nós temos um parágrafo que foi acrescentado ao crime de lesões corporais. Lá nas lesões corporais, nós já temos várias proteções quando há crime praticado em violência doméstica. Só que aí o legislador acrescenta no artigo 129 um parágrafo 13. E nesse parágrafo 13 do artigo 129, ele diz: se a lesão for praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do artigo do parágrafo 2º-A do artigo 121. Então, aqui, doutora Laís, nós temos uma abrangência maior do que aquele parágrafo 9º, não é? Que se refere à violência doméstica. O que você entende aí desse parágrafo 13, né? Que foi acrescentado aí pelo nosso legislador, colocando ali se a lesão for praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Assim, o que não sei se os doutores compartilham desse mesmo entendimento. O que eu pesquisei, li, né, e o que a gente consegue, que eu pelo menos concluo ao ler o dispositivo, é que para os casos do parágrafo 9º, né, se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro e tal, isso não seria exclusivo para a vítima mulher, né? Então, essa causa de aumento ou a clarificadora, no caso de lesão simples, né, do parágrafo 9, do parágrafo 9º, a gente aplicava tanto para vítimas mulheres quanto para vítimas homens. E o parágrafo 13 veio aí para o caso de a vítima ser mulher e pelo crime ter sido praticado em razão das condições do sexo feminino. Porque muitas vezes a vítima é mulher, mas a gente não está diante
da abrangência aí da Lei Maria da Penha, porque a agressão, né, não foi praticada em razão das condições do sexo feminino. E, além disso, o que eu vi que é objeto aí de discussão, né, dos autores, e aí eu ainda também não sei exatamente qual seria o posicionamento, é se esse parágrafo 3º se aplica apenas para a lesão simples, né? Ou se, no caso de haverem as lesões qualificadas, se isso seria um fator a ser considerado na primeira fase de dosimetria da pena, ou se, nesse caso, nós aplicaríamos a causa de aumento do parágrafo 9º. Então, isso eu vi como objeto aí de divergência, não sei o que os doutores entendem, mas me parece pacífico que o parágrafo 9º era para a vítima tanto mulher quanto homem, e agora esse parágrafo 13 vem para alguma situação exclusiva aí da violência doméstica e familiar contra a mulher em razão das condições do sexo feminino. Exatamente, eu entendo dessa forma também. O parágrafo 9º, ele trouxe uma amplitude, não é? Falando, olha, se a lesão for aí contra homem, contra mulher, não importa. É a lesão praticada decorrente de relações domésticas, não é? A vítima poderia ser homem ou mulher. Agora, no parágrafo 13, que foi acrescentado, então, pelo legislador, você tem aí uma especificidade em relação ao sujeito passivo do crime. O sujeito passivo é a mulher, mas a mulher por razões da condição do sexo feminino. E aí o doutor Leandro, acho que tem algumas considerações, porque esse razões da condição do sexo feminino remete ao artigo 121, parágrafo 2º-A, que é o crime de homicídio, né, a especialidade do doutor Leandro, que considera-se que há razões de condição do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar e menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Essa situação no júri, doutor Leandro, ela é bem complicada, não é? E aí agora você transporta isso para o crime de lesões corporais também. Já é complicado no júri. Você trazer isso para a sede de lesões corporais de 129 é mais complicado ainda, né? Porque existe uma confusão, às vezes a pessoa, não sei se a doutora Laís concorda comigo, mas assim, todo crime praticado contra a mulher, a princípio, você tem a ideia de que houve um crime de feminicídio, e nem sempre é. Você tem um crime de femicídio, que é apenas o fato da mulher ser a vítima de um crime de homicídio. E você, quando você pratica essa questão em razão do gênero, em razão do sexo, em razão do menosprezo, você subjuga a condição de mulher, aí você incide no crime do 121, que trata do feminicídio. E você trazendo isso para a lesão corporal, os critérios são os mesmos. Eu entendo que sempre a mulher ela vai estar numa condição de vulnerabilidade bem acima, bem maior do que qualquer outro homem. Isso daí é discutido também, Marcelo. Por isso que eu acho que você tem que punir de maneira exemplar, com mais rigidez, esses crimes praticados contra a mulher em razão do gênero, em razão de você subjugá-la, em razão de você subestimá-la, em razão de você menosprezá-la. Tudo isso tem que ser coibido. E aí, nesse caso, o legislador andou bem. Muito bem, sem dúvida. Vamos entrar no cerne da nossa discussão agora, que é a violência psicológica, o 147B do Código Penal. 147B, ele traz, então, a violência psicológica contra a mulher. Esse é o tipo penal novo, não é? Diz, causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir, ou seja, o legislador coloca aí especificamente algumas situações e depois usa a cláusula genérica, ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Pena de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa se a conduta não constitui crime mais grave.
Então, aqui nós temos, nesse 147B, um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa, né? O sujeito ativo é qualquer pessoa, mas a vítima é a mulher. É isso, né, doutora Laís? Sim, doutora, eu entendo isso também, que a vítima é a mulher, né? Está escrito aí expressamente, causar dano emocional à mulher. Eu acho que a vítima, esse crime é um crime, né, com o sujeito passivo aí, quanto ao sujeito passivo, é um crime próprio. Agora, nós temos um problema aqui, doutora Laís, porque o tipo penal, normalmente, se traz, pelo menos o que a gente ensina para os alunos lá na aula de direito penal, né, lá nos primeiros anos da faculdade, que você tem o fato típico, que é composto pela conduta. E a conduta é o principal. Na denúncia, o Ministério Público, quando oferece a denúncia, ele se preocupa com a narração dos fatos. O réu se defende desses fatos narrados na denúncia pelo Ministério Público. Então, é algo muito importante para o direito penal, que é a conduta. Então, você tem lá no artigo 121 do Código Penal, matar alguém, né? Essa conduta criminosa, matar. Só que o artigo 147, ele, ao invés de trazer a conduta, ele traz o resultado, não é? Causar dano emocional à mulher. Essa técnica legislativa, no meu modo de ver, é um pouco perigosa. E você tem um tipo penal muito aberto. Sim, que sim. vocês assim, acham é que disso? assim, pelo viés acusatório, né, assim, essa forma aqui de demonstração, porque o que eu entendo é causar o dano emocional à mulher que prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar, né, ou controlar as suas ações. Isso a gente tem um resultado. E aí depois ele traz as formas de prática, não é, da conduta. Então, assim, eu acredito que a acusação vai ter que demonstrar aí, não é, e descrever pormenorizadamente de que forma esse agente praticou, não é, e causou esse dano à mulher. Mas, assim, eu não considero o tipo tão demasiado, assim, aberto. Acho que, não sei, a gente acaba olhando pelo viés do trabalho, não é? Assim, é inevitável. Eu vou fazer algumas críticas aqui. Faça. Vou ver Assim, se o doutor Leandro veja. concorda e depois a doutora Laís passa aí o seu ponto de vista. Uhum. Doutor Leandro, veja só, nós tínhamos até 2005 o crime de adultério, não é? Adultério deixou de ser crime, mas não virou exercício regular do direito. Você tem as sanções lá no âmbito cível, não é? Do adultério. Afinal, o casamento é uma espécie aí de contrato e um dos deveres é a fidelidade. Então, você tem sanções lá no âmbito cível. Quando houve a descriminalização, o que o direito penal fez foi falar o seguinte, olha, essa questão aí de adultério não interessa aqui para o direito penal. Vocês resolvam isso lá no âmbito cível. Só que quando o legislador traz esse tipo penal, é óbvio que a pessoa traída, não é? A pessoa que vai sofrer um abalo emocional significativo. Então, o legislador não estaria aqui, doutor Leandro, indiretamente ressurgindo com esse crime de adultério? E não fica muito amplo isso, porque qualquer coisa que possa causar uma perturbação à saúde psicológica da mulher incide em crime. Como que você vê isso? Não é? Tem aqui alguns colegas, inclusive, fazendo perguntas, não é? Se você tem um relacionamento rompido, né? Imagina lá o sujeito tá namorando, aí fica noivo, aí na véspera do casamento ele resolve acabar com tudo e fica com outra pessoa, com a melhor amiga da noiva. Isso vai causar um abalo emocional gigantesco
ex-noiva, não é? Como é que você vê isso, doutor Leandro? Eu vejo que o Ministério Público está bem com esse artigo de lei, né? Porque é tão abrangente assim que para os advogados vai ser uma dificuldade para a defesa, né, Marcela? É uma norma muito aberta. Eu acho que o legislador aqui falta, aliás, ele peca na técnica legislativa que eu particularmente não me lembro, não me recordo de ter uma redação tão ruim assim. Ele coloca todas, ele simplesmente ele abre um leque de possibilidades de maneira tão subjetiva que qualquer abalo emocional, qualquer dano moral que a pessoa, que a mulher sofra, é passível de crime. Pode se configurar um crime. Agora, o que seria isso? Por exemplo, igual você falou, o crime de adultério ele deixou de ser crime. Você trata a questão do adultério na esfera civil dentro do direito de família. Ou agora, se você tem, por exemplo, uma situação de uma traição, onde a mulher descobre que está sendo traída pela melhor amiga, junto com o marido, pelo marido, e os dois estão vamos dizer, num motel, teoricamente ela pode acionar a polícia militar e ir até lá e dar voz de prisão a eles, prendê-los em flagrante. O marido, né? E aí, nesse caso, você está ressuscitando o crime de adultério, que já não existe mais. Você tem outras situações também no direito de família, por exemplo, a alienação parental. Aquela situação em que a mãe joga o filho contra o pai ou o pai joga o filho contra a mãe. Nesse caso, o único que seria possível de cometer um crime seria o marido, o ex-marido, que poderia estar abalando o lado emocional da esposa na medida em que ele se vale do filho como um meio, como um mecanismo, como uma arma para atingi-la emocionalmente. E aí você pega todos esses aspectos que você tem no direito civil e traz para o direito criminal, que eu acho que está na contramão da finalidade do próprio direito, está na contramão da história. E, além disso, você vai um pouco acima dessa questão do direito de família. Você tem, por exemplo, a questão trabalhista, a questão da relação de trabalho. Você imagina, por exemplo, um empregador chamando a atenção de uma secretária, de uma funcionária, de uma auxiliar. Ela pode se sentir ofendida, constrangida. Olha, ele está fazendo isso porque eu sou mulher, hein? Porque se fosse homem que eu já vi chamando a atenção, ele não fez isso. E aí, teoricamente, ele cometeria esse crime também. Porque esse crime ele foge do âmbito familiar. Você não precisa ter uma relação íntima, um afeto com a mulher. Basta que você faça com que ela tenha diminuída a sua autoestima, que ela possa ser considerada na sua concepção como ter sido humilhada em razão do fato de ser mulher, para você ter esse crime. Então, essas condutas são temerárias. Hoje, por exemplo, se você chegasse numa loja, teoricamente, a gente está discutindo apenas situações hipotéticas, imaginárias. Não que elas ocorram ou que eventualmente constitua crime. Mas, por exemplo, se eu chegar e ligar para uma agência bancária, para um cartão de crédito, para um telemarketing, seja lá o que for, que a pessoa que me atender for uma mulher e eu desabafar em cima dela, eu poderia estar cometendo um crime, porque a atendente pode falar, olha, ele está falando assim porque eu sou mulher. E aí? Porque o que determina o 147B é que essa situação ela pode se dar por qualquer meio, por qualquer mecanismo que você utilize. Ou seja, você não tem aqui freios, você não tem limites, você não sabe aonde que o legislador quer chegar, o que ele quer punir. Porque qualquer conduta é muito genérico. E aí, nessa situação, eu entendo que ele fere o princípio da taxatividade. Porque ele não descreve conduta, ele descreve resultados, causas, aquilo que você causa pela sua conduta. E aí fica uma coisa muito aberta. Eu acho que para você se defender de uma situação hipotética como você tem agora, eu acho extremamente complexo, Marcelo. Isso, para mim, na minha opinião, isso está fadado a uma ação direta de inconstitucionalidade. Agora, lá vai a parte da doutora Laís. Só fazer um finalizamento. Pela ordem, doutor, pela ordem. Igual no júri, eu sou doida aqui. Pelo amor de Deus, hein? Tô brincando. Pode falar, doutora. Imagina. Desculpe, não queria interromper, não. É só Não, pode falar. Assim... não, é que assim, eu acho que se realmente a gente começar a pensar nessas situações,
o texto puro talvez permita a gente concluir pela criminalidade de situações absurdas. Mas o que eu entendo aqui, e acho que por isso que eu não fiquei tão assim, indignada com a redação do artigo, é que eu acho que isso a gente tem que fazer uma interpretação sistemática, penso eu, né? Esse artigo foi inserido em um contexto de criminalização de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ele está relacionado com as formas de violência previstas, né, formas de violência previstas lá contra a mulher no âmbito de violência doméstica da Lei Maria da Penha. Né, que a gente tem lá as formas de violência física, violência moral, violência sexual, violência patrimonial. Então, penso eu que a criminalização, né, por esse dispositivo aí, 147A, veio de uma interpretação sistemática com a Lei Maria da Penha. E aí eu acredito que isso já seja uma importantíssima limitação para a gente aplicar esse dispositivo de violência psicológica contra a mulher. Creio eu que a gente está delimitando o âmbito de aplicação desse crime pela violência doméstica lá, né, nas hipóteses dos 3 incisos, não é, da violência familiar ou das pessoas que se considerem aparentadas, não é, ou pela relação propriamente dentro do domicílio, em razão da condição do sexo feminino. Então, assim, um adultério, não acredito que seja que cause um sofrimento emocional em razão da condição do sexo feminino, né? Ele traiu a mulher, enfim, por inúmeros motivos. Mas é diferente, por exemplo, de quando essa mulher está sofrendo a violência, a perseguição, quando ela é humilhada todos os dias, ela é xingada todos os dias, esse homem tem o controle do dinheiro dela, esse homem, né, assim, a gente está falando de situações diversas. Então, penso eu que a gente vai fazer uma interpretação sistemática desse crime, juntamente com a violência psicológica prevista na Lei Maria da Penha. Então, assim, talvez eu não esteja, né, com esse inconformismo, porque, para mim, o pressuposto desse crime é a violência doméstica e familiar contra a mulher. Tanto que ela é um braço, né, da violência psicológica prevista lá na Lei Maria da Penha. Inclusive, essa lei modificou, acho que até uma possibilidade lá de afastamento do lar, se eu não me engano, né, do afastamento do agressor do lar. Isso, lá no 12C da lei, o 12C da Lei Maria da Penha. Inclusive, a lei acrescentou a violência psicológica, que tinha só violência física. Então, eu acho que a gente está tratando de um crime no âmbito da Lei Maria da Penha. Essa, acredito que seja a maior questão aí para delimitar a aplicação do tipo penal, creio eu. Eu vejo, claro, a intenção do legislador, sem dúvida, foi muito boa, é louvável a intenção do legislador, mas diz aquele ditado que de boas intenções o inferno está cheio, né? Então, a gente não pode esquecer, quando se cria uma lei, da função do direito penal, não é? Para que serve o direito penal? E uma das funções é justamente você limitar o poder do Estado. O Estado não pode ser arbitrário, não pode ser abusivo. Isso começa lá atrás, quando se separa direito de moral e religião. Essa a finalidade do direito penal. Por isso que as leis, elas devem ser sempre muito claras. Não é? Eu uso como exemplo o crime de homicídio. Matar alguém são 2 palavrinhas apenas, claro, depois você tem inúmeros privilégios, qualificadoras, etc. Mas a lei tem que ser objetiva, tem que ser clara, tem que ser direta. Como é a denúncia feita pelo Ministério Público no processo penal? Você normalmente tem uma denúncia de 1 página, 2 páginas no máximo, porque não é para se fazer elucubrações dentro dessa peça inicial acusatória, ou da queixa-crime feita pelo advogado, não é? Tem que ser uma peça enxuta. Por quê? Porque o direito penal, ele tem que tratar de forma clara e objetiva. E aqui, veja, eu entendo... É óbvio que a intenção do legislador foi, sim, proteger esta mulher em situação de violência doméstica. Mas não é isso que está dizendo a lei. Não é? A lei, ela permite interpretações diversas. E aí, nós temos sempre uma preocupação muito grande quando o legislador se vale
dessa forma, né? Dessa sistemática. Por quê? Se você pega um juiz mais rigoroso e não garantista, ou um promotor mais rigoroso e não garantista, você pode colocar qualquer coisa aqui desses exemplos que nós demos, não é? Mas assim, desculpe mais uma outra interrupção, mas assim, penso que isso vai ter que ser descrito numa denúncia. Então, como é que você vai simplesmente dizer que, assim, você precisa demonstrar, por exemplo, como isso, quais as formas da prática dessa conduta, não é, por um suposto autor aí do crime. Então, assim, eu acho que talvez, pode ser que a redação seja realmente falha, mas assim, também não acho que vai conduzir a situações tão extremas, não é? Porque a gente precisa demonstrar ali, né, por A mais B, que esse abalo psicológico aconteceu, né? Sem qualquer substrato, essa denúncia não é recebida. Então, assim, enfim, eu entendi a crítica, não é, pelo viés aí, né, de ser muito aberto, pelo viés da defesa, mas eu acho que descrever essa conduta também não vai abranger qualquer gravidade assim de acontecimentos, né, como os senhores estão colocando aí. Vai depender muito isso daí da jurisprudência, vamos ver como os tribunais se posicionam e até o STF. O duro é que até chegar lá leva muito tempo, né? E aí muitas violências podem ser causadas, muitos abusos podem ser causados, e isso é que a gente sempre tem essa preocupação, não é? Agora, uma questão interessante também, doutora Laís, que você até acabou tocando nesse ponto, é a questão probatória. Porque aqui você não precisa de laudo pericial, não é? Não vai ter como tem, por exemplo, no crime de lesões corporais, para se identificar lesão leve, grave ou gravíssima, você tem um laudo, não é, atestando qual o grau de lesão. Respondendo a pergunta aí do pessoal que está nos acompanhando, esse crime só admite a forma dolosa, né? Não existe a forma culposa desse crime, claro, só a modalidade dolosa. Mas aí como que se faz a prova disso? Porque num crime de homicídio, num crime de lesões corporais, a prova é relativamente mais simples quando você tem o laudo pericial. Aqui não vai ter, né? Aqui o que eu entendo é que a modalidade probatória aí é mais ampla realmente. Algo que eu li e achei muito interessante é que esse crime não exige que esse abalo emocional seja tipificado ou seja considerado propriamente uma doença psicológica ou uma doença psíquica. Então, se nós estivermos diante de um abalo tão grande que gere nessa vítima, por exemplo, um transtorno aí, enfim, agora me fugiu o nome de eventual patologia, não é? Mas alguma síndrome, por exemplo, do pânico ou uma depressão profunda, daí nós já cairíamos no crime de lesão corporal. Achei bem interessante essa distinção feita. E se nós cairmos nesse crime de lesão corporal, realmente a modalidade de prova seria por um laudo pericial, né, atestado aí por quem tem capacidade de reconhecer a existência dessa doença psicológica. Aqui a gente fala de um dano emocional, né, que tem que ser significativo para atingir aí a esfera da vítima, mas como a gente não está diante de uma doença ou de uma patologia ou de algo que tenha lá o código da doença, né, internacionalmente reconhecido, então a gente admite modalidades probatórias mais abertas, como prova testemunhal, prova documental, né, muitas vezes mensagens, trocas de mensagens, né, e assim, ou muitas vezes algo, pelo que a gente vê, né, que se perpetue mais no tempo, né, exposição aí da vítima a esse sofrimento, às vezes por algo, um tempo mais duradouro, né? Mas eu entendo que nesse caso do 147B não precisaria de laudo pericial. A gente, quando fala de laudo pericial, a gente está acostumado lá com o laudo necroscópico, né, do crime de homicídio, mas é importante lembrar que no crime de lesões corporais não é só a lesão física, mas a lesão psicológica também. E na lesão psicológica se faz necessário também esse laudo psiquiátrico, não é?
Aí estão levantando aqui uma indagação interessante, que a gente fala sempre dos médicos, do IML e tal, mas você tem a possibilidade de um laudo psicológico também, não é? De repente um psicólogo não poderia fazer um relato, né, dizendo como está a pessoa. Eu acho que de repente isso poderia suprir, doutor Leandro. O laudo psicológico poderia suprir. O que eu estava dando uma lida aqui na questão do artigo de lei, o 147b, causar dano, abalo emocional, dano emocional. É uma questão tão subjetiva, né? Porque, assim, de novo, fazendo um paralelo, fazendo uma analogia, tendo como paradigma o direito civil, a questão do dano moral. O dano moral, alguns juízes entendem que o dessabor do dia a dia, aquela situação em que você se sente constrangido, que você tem um desagrado, isso aí não necessariamente gera um dano moral que você possa estar sendo ressarcido por isso. E você, na esfera criminal, essa questão, quando ele se coloca um abalo emocional, ele é muito amplo, por qualquer meio. Então, isso que a gente fica preocupado. A gente não tá, eu não estou aqui particularmente defendendo o agressor. Isso jamais eu faria uma coisa. Não, ninguém aqui. Então, o que a gente tem que ter? Eu acho que a gente tem que ter limites. A gente tem que especificar o que é esse abalo emocional, o que consiste. Por exemplo, olha, privar a liberdade de ir e vir da esposa, da mulher. Isso você está determinando. Olha, você proibiu esse direito dela de sair, de ir a determinado lugar, e você gera um abalo emocional nesse aspecto. E isso sim. Agora, tem um outro aspecto também, Marcelo e doutora Laís. Você sabe, tanto quanto eu, que você tem, por exemplo, os crimes de denunciação caluniosa, onde a pessoa inventa histórias para prejudicar terceiros. E aí você começa a ter ali, dar asas à imaginação de pessoas que são predispostas ou têm uma má intenção de prejudicar um companheiro, um homem, seja o que for. Isso é um risco que a gente tem também. Então, eu acho que essa interpretação ela tem que ser muito criteriosa, para que você coíba também os excessos. Porque a gente tem, é óbvio, normalmente a mulher é mais vulnerável, mas você tem situações também onde que a mulher tenta prejudicar o homem de algum modo. Seja numa separação, num divórcio, né? Onde se tem a discussão da guarda dos filhos, onde você tem a discussão patrimonial, porque a maior discussão que você tem, ela se refere a essas duas situações. E aí ela pode se valer de mecanismos em que o próprio legislador, a legislação penal, o Código Penal, ela disponibiliza armas de ataques. E aí você coloca um homem em uma situação até de recuo, né? Fala, olha, eu não vou recuar porque ela está dizendo que eu amedrontei, que eu abalei psicologicamente de algum modo, e aí para ajudar ela tem a questão do lado psicológico, como o Marcelo colocou. E aí você acaba, entre aspas, materializando isso num laudo psicológico. Ela pode chegar e conversar com um psicólogo e falar, olha, teve essa situação, eu estou sendo constrangida. Ou seja, é uma situação que, de novo, eu entendo que ela tem que ser vista com critério, e não da maneira que o legislador colocou, eu acho. Aquela situação que nós acompanhamos bastante no âmbito civil, do juiz dizer que é mero aborrecimento e, portanto, não cabe indenização. A gente está trazendo isso agora para o direito penal também com esse tipo, né, do artigo 147b. Muitas vezes ele vai dizer, olha, eu entendo que não teve aqui um dano emocional, foi um mero aborrecimento que não caberia prosperar essa ação penal, não é? Acho que estamos trazendo isso para o direito penal, né, doutora Laís? Não, e assim, graças a Deus, o início da ação penal exige aí, pelo menos, né, justa causa. Então, eu acho que não basta, né, a gente crer aí, né, também, a gente também, o Ministério Público também não quer punir ninguém, assim, gratuitamente, não é isso. E em muitos casos, nós percebemos que muitas vezes o plano de fundo de eventual registro de boletim de ocorrência é uma discussão aí por conta de divórcio e discussão por conta das visitas e pensão alimentícia. Então, assim, esse filtro realmente é feito. E aqui eu acho que a questão probatória vai segurar muito, assim. Eu acho que a jurisprudência também vai acabar estabelecendo essa limitação, certamente. Porque, assim, precisa ser um dano emocional significativo, não é?
realmente, isso eu concordo, com certeza, concordo com os senhores. Mas eu acho que quando, enfim, lendo aí o artigo, interpretando o contexto, não é, como eu disse, e a razão de ser, não é, a essência desse crime ter sido criado, eu entendo que a gente já limita muito, assim, e a questão probatória eu acho que vai ser decisivo, porque muitas vezes você vai atestar ou você vai estar diante de um laudo aí psicológico, mas a prova não é só o laudo psicológico, né? A gente sempre analisa isso tudo dentro de um contexto, ouvindo a vítima, ouvindo testemunhas. Eu acho que não existe uma prova só, né? Eu acho que é todo um contexto, sim, que tem que estar interligado. Eu acho que a prova vai limitar bastante. Sem dúvida. Nosso horário está se esgotando, doutora Laís. O tempo passa voando. Sei que a senhora tem um compromisso agora. Eu muito gostaria de agradecer importante. até a mudança do horário. Desculpa, eu confirmei, depois eu me lembrei. Muito obrigada. Não, imagina, não tem problema nenhum. O importante é nós trazermos esse debate. Mas antes de encerrarmos, eu gostaria só de colocar um ponto, ainda em que eu acho importante, a pena desse crime. A pena prevê a reclusão de 6 meses a 2 anos e a pena de multa se a conduta não constitui crime mais grave. Então, crime expressamente subsidiário, não é? No entanto, vejam, a pena de 6 meses a 2 anos. 6 meses a 2 anos, competência do GCRIM, competência do Juizado Especial Criminal. No entanto, a Lei de Violência Doméstica proíbe a aplicação do GCRIM nos crimes em violência doméstica. Então, eu não sei como que a doutora Laís vê isso, mas eu entendo aqui que se o crime de violência psicológica for causado em violência doméstica, não será de competência do GCRIM, não caberá nenhum dos benefícios da Lei 9.099. Não, em absoluto. Uhum. Isso. Agora, se a violência psicológica contra a mulher não for em violência doméstica, aí caberia sim o GCRIM, inclusive com todos os benefícios possíveis. 6 meses a 2 anos, né? É que assim, aí é que eu não sei como que a interpretação do dispositivo vai permanecer, não é? Se a gente fizer aquela interpretação, tirando, né, da Lei Maria da Penha, essa tipificação da violência psicológica, eu acho que vai esvaziar bastante a aplicação fora desse âmbito. Mas, se em algumas situações forem aí também puníveis, não é, outros fatos, não é, de dano emocional à mulher, aí eu acho que não tem muito o que questionar, não é? De 6 meses a 2 anos caberia aqui transação e caberia também a suspensão condicional do processo. Exatamente. Então, vejam que uma lei com poucos artigos, não é? Mas causa enormes discussões. A gente já falando aqui, a lei acabou de entrar em vigor, a gente já falando que o STF vai ter que se posicionar das limitações que essa lei vai trazer. Então, o nosso direito penal, eu particularmente gosto muito desses debates, não é? Justamente porque a gente tem no Código Penal, infelizmente, o cardápio da maldade humana. Conforme o ser humano vai se aprimorando na sua maldade, o legislador vai tentando seguir atrás e colocar isso no nosso Código Penal. E é necessário, não é, que você tenha o legislativo, o judiciário, o executivo, e nós, não é, a defesa e a acusação, né, o Ministério Público e a advocacia, sempre unidos, trabalhando juntos para tentar melhorar a nossa vida em sociedade. Acho que esse é o objetivo final. E, por fim, eu gostaria, então, de agradecer mais uma vez a oportunidade aí de conversar. Doutor Leandro, abra aí a palavra para as suas considerações finais. Você tem uma coisa que eu sempre falei para o Marcelo, doutora Laís, que eu tenho um certo número de júris, de processos criminais e tudo mais. E a única possibilidade que eu nunca consegui vencer foi nos debates aqui em casa. E isso eu te garanto, que toda vez que a gente vai ter uma discussão de relação, eu não consigo vencer nunca. Então, depois dessa lei, depois dessa mudança, esse acréscimo do 147B,
pode ter certeza que quando eu for chamado para discussão aqui em casa, eu vou ficar quietinho. No máximo, eu vou falar, não, tudo bem, concordo. Vai que você cai nesse 147B aí. Pois é. Mas, assim, eu comungo do mesmo raciocínio, doutor Leandro, mas sempre dou a última palavra aqui em casa. Sim, senhora, não, senhora, pois não, senhora. Quem sabe, esse artigo pode vir a melhorar até a vida conjugal de muita gente. Olha, sem dúvida. Ele veio para melhorar os casamentos, eu tenho certeza. Sem dúvida. Doutora Laís, mais uma vez, agradeço a disponibilidade. Foi uma enorme satisfação reencontrá-la. Podemos conversar sobre um assunto tão apaixonante que é o direito penal. E agradeço aí mais uma vez e passo a palavra aí para suas considerações finais. Eu que agradeço, foi um prazer mesmo estar com os senhores. Espero que a gente tenha oportunidade de novos debates aí no futuro. É sempre bom também encontrar pessoas queridas e importantes, né, na nossa vida, na nossa formação. Não sei se o pessoal estava aqui desde o início, mas o Dr. Marcelo foi meu professor na faculdade. Nós nos reencontramos agora aqui pelo Instagram. Então, agradeço e foi muito legal, foi um grande prazer. Doutor Leandro está coçando a garganta dele para falar bobagem, mas não vai falar não, tá, Leandro? Vai falar que eu fui professor do Leandro também, mas o Leandro se formou muito antes de mim. Olha que também, doutor, ou não? Dele. Não? Não. Doutor Leandro não foi meu professor, não. Aliás, eu não fui professor dele. Fui colega de turma do doutor Laís, lembra, Laís? 2011 nos formamos. Tá bom. Né? 2011. Pessoal, agradeço a todos que nos acompanharam nessa live, que fizeram perguntas, questionamentos durante aí a divulgação, não é? Fizeram sempre apontamentos muito úteis, muito interessantes, e esse é o nosso objetivo, trazer o debate. Não é porque alguém pensa diferente de mim que ele é meu inimigo. Não, nós só vamos crescer, evoluir e amadurecer justamente sabendo ouvir a parte contrária. Nem sempre você vai concordar com os argumentos, mas estes argumentos são muito importantes. Então, agradeço mais uma vez a todos, um abraço e vamos, sem dúvida, ter muito que conversar ainda sobre esta lei e sobre essa questão triste que é a violência de gênero. Muito obrigado a todos. Um abraço, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, um abraço. Obrigado.